O Hora de Agir acontece mais 30 anos sob a Declaração do Rio em 1992. A partir daí foram realizadas muitas COPs, 28 COPs. Mas a verdade é que durante este período aquilo que nós vimos foi as emissões aumentarem, as temperaturas aumentarem em todo o mundo e as nações do mundo, principalmente as mais desenvolvidas, a utilizarem o céu como esgoto a céu aberto da nossa civilização industrial. Por isso, 8 anos depois de Paris, as temperaturas continuam a registrar recordes. Os 8 anos foram os anos mais quentes de sempre, desde que há registros em 1880, e há quem diga que 2023 será o ano mais quente em 125 milhões de anos. Veja bem, 125 milhões de anos. A pergunta hoje é por que falham as COP? Se nós todos os anos nos encontramos para mudar de rumo, por que é que não estamos a conseguir mudar de rumo? Se nós todos os anos nos encontramos e dissemos que as emissões têm que reduzir, porque é que elas continuam a aumentar? Porque é que nós todos os anos nos reunimos para que haja mais solidariedade no mundo entre o hemisfério norte que poluiu e continua a poluir e um hemisfério sul que emite muito menos gases com efeito de estufa, mas é aquele que mais sofre com a crise climática? Tudo perguntas que nós vamos tentar responder no dia de hoje com dois convidados muito especiais, a Caroline e o Márcio, a quem agradeço estarem aqui no Hora de Agir. Por que é que falham as COPs, Carolina? Pois é duro admitir que as COPs deixam a desejar naquilo que são as expectativas, e cada vez as expectativas da sociedade civil são maiores, né? Hoje a gente está em um evento com mais de 70 mil pessoas, realmente é a prova de que o interesse pela agenda climática está cada vez maior. Então, a expectativa é cada vez mais alta, a COP tem que entregar cada vez mais e não consegue fazer isso à altura do esperado. Mas é porque realmente a dinâmica desse processo é difícil por si só, e isso porque a gente está falando de um contexto multilateral praticamente universal. São quase todos os países do mundo que precisam concordar em consenso com as decisões necessárias para encaminhar a agenda climática. Então, você pode imaginar como é difícil chegar nesses consensos com países que têm tantas diferenças políticas, econômicas, sociais, históricas, culturais. E a COP, de alguma forma, tenta acomodar todas essas diferenças em muitos temas urgentes, né? Mitigação, adaptação. Então, o tamanho do desafio também é muito grande, a gente precisa reconhecer, e é claro que o processo faz o melhor que pode, mas talvez a gente precise repensar, sim, esse formato. Mas nós, Márcio, nós temos que aqui pensar sobre uma coisa. Se nós, enquanto humanidade, perante o maior desafio que alguma vez enfrentamos e que nos toca a todos, não conseguimos um entendimento e continuamos em 2023 a depender de 82% dos combustíveis fósseis, quando é que nós parecemos uma humanidade a correr para um precipício sem parar? O que é que nós podíamos aqui fazer de diferente? Acha que esta mobilização da sociedade civil será suficiente para que os políticos consigam fazer política com pé grande? Nós estamos caminhando rumo ao precipício e o pior, quando foi nos dada a informação de que o precipício está à frente, parece que a gente resolveu pisar ainda mais fundo no acelerador. Então é isso que está acontecendo, porque nós estamos aumentando nossas emissões, cada vez fica mais claro o tamanho do problema, cada vez fica mais claro qual é o rumo da solução e cada vez fica mais claro que nada é feito. E nós estamos vendo aí já os efeitos da crise do clima em todos os lugares. Elas entram-nos nos telejornais, não é? Pois é, não precisamos mais ficar lendo pesquisas, a gente não precisa mais ficar desvendando números. Agora a gente abre a janela de casa e já vê acontecer na nossa frente. O que nós temos nas conferências e o que nós temos no mundo lá fora são duas coisas nitidamente diferentes, principalmente o ritmo. O ritmo das negociações aqui é um e o ritmo do que acontece com a crise climática lá fora é outro. Tem uma coisa muito interessante que é muito importante a gente levar em consideração. A crise do clima, os problemas climáticos, eles vão atingir todo mundo, mas de forma bastante diferente. Desigual, não é? Desigual. Aqueles que já são pobres, que já têm
serviços públicos insuficientes em saúde, em educação. Os países que têm, por exemplo, como é o caso do Brasil, que tem uma parte da sua população que não tem o que comer amanhã, essas pessoas vão pagar o maior preço. E a injustiça, a crueldade disso tudo é que quem vai pagar esse maior preço foi quem menos causou o problema. Então, quando a gente fala dessas conferências, nós estamos falando, na verdade, de gente que vai morrer. Nós estamos falando de cuidar de pessoas que já têm pouca condição de se sustentar ou sequer de prever um futuro. É disso que nós estamos falando aqui. E quando a Carol diz acertadamente que é complexo essas conferências e que às vezes elas não trazem os resultados, né? Quase nunca trazem os resultados que nós esperamos, a gente também precisa lembrar de outra coisa. São complexas as conferências, os resultados são poucos, mas eu vou chamar a atenção não para o que acontece nas 2 semanas daqui, mas no restante do ano, quando os líderes que estão aqui vão embora, o que eles fazem nos seus países. O que é que acontece depois das COP? Nada, né? O que acontece é andar em direção contrária ao que deveria ser feito, né? Então, às vezes aqui você vê um monte de palavra bonita no microfone, um monte de coisa interessante no papel. Quando esses líderes voltam para os seus países, as decisões que eles tomam não refletem o que é decidido aqui. É uma falta de autenticidade muitas vezes, e nós no Fórum da Energia e Clima temos um contacto muito próximo com os países africanos de língua portuguesa. Não é só nas questões do clima, muitas vezes há grandes proclamações, mas que depois não têm uma adesão no pós-proclamação, não se passa das promessas e das palavras aos atos. A Carolina tem estado muito nestas negociações. Os países emergentes reclamam muito ajuda e estão a tentar mudar até a palavra, não ser ajuda, mas sim compensação. Porque de facto eles não tiveram culpa, têm que ser compensados com estes 100 mil milhões que foram acordados em Copenhague. E há uma realidade que está muito presente nas negociações e que eles têm falado, que é que o acesso ao cofre, o acesso ao dinheiro é muito complexo. E eles até têm dito, até publicamente, nas entrevistas que temos feito, que parece que às vezes é de propósito, é para depois não conseguirem executar. Por isso, dos 100 mil milhões, nós temos uma percentagem muito reduzida. É possível ultrapassar este obstáculo e é possível, em vez de nós estarmos aqui a olhar para o pacote financeiro, medirmos aquilo que é executado e a ajuda que é feita? Com certeza. Acho que o problema é entender exatamente de que financiamento nós estamos falando, né? Porque esse contexto aqui das negociações, da Convenção do Clima e do Acordo de Paris, diz respeito a países, a estados, que são obrigados a cumprir as determinações do Acordo de Paris. Então, são países desenvolvidos que devem prover esse financiamento e países em desenvolvimento que devem receber esse recurso para promover mitigação, adaptação e agora perdas e danos. Pois bem, se a gente considerar só esse dinheiro público, e já tem alguns instrumentos para isso, obviamente tem aí muitos desafios de acesso a esses recursos. Nós estamos vendo que essa é uma reclamação recorrente dos países em desenvolvimento, principalmente dos países mais vulneráveis, a dificuldade de acessar esses recursos, as burocracias, a lentidão do processo, às vezes o processo não ser adequado à necessidade de você ter um recurso permanente e disponível para ser acessado no momento que você precisa, vai ser um problema principalmente para perdas e danos, porque os recursos necessários talvez sejam menores, pequenos valores, que precisam ser acessados por organizações mais de base, né? E não exatamente grandes quantias de grandes projetos, como hoje é o financiamento público. Carolina, deixa-me aqui só introduzir esse tema, porque eu acho que é importante. De repente, nós colocámos aqui na agenda, e foi aprovado, o Fundo para as Perdas e Danos, mas o Fundo para as Perdas e Danos é algo que é para depois das vidas já terem sido perdidas, depois da dor, já num momento de dor, num momento de catástrofe. Não seria importante colocar no mesmo nível de debate a questão da resiliência, dos países se adaptarem, de terem infraestruturas mais fortes? Pois isso já existe, né? Então, o financiamento climático que nós tínhamos antes do Fundo de Perdas e Danos, ele já era um financiamento para mitigação e adaptação.
E a reclamação é que esses recursos que estavam sendo disponibilizados por meio do GCF, do GEF, né, dos fundos aí disponíveis, é que eram recursos que eram mais catalisados para mitigação e muito pouco ia para adaptação. Então, de fato, é uma reclamação de que não está chegando recursos para a adaptação, mas a rigor já existe essa previsão dentro do Acordo de Paris e dentro dos mecanismos de financiamento que existem. O que não existia era uma previsão específica para financiamento de compensação de perdas e danos. Então, foi necessário alocar uma rubrica específica para isso, até porque é um recurso adicional. Como você bem disse, uma coisa é prevenir o desastre ou as perdas e danos, outra coisa é lidar com perdas e danos que aconteçam. E talvez, nesse caso de lidar com perdas e danos, a gente esteja falando de montantes muito maiores, né? Como você disse, perdas de vidas humanas, migrações, perdas avassaladoras de infraestrutura por causa de eventos extremos climáticos. E aí a questão é que, eventualmente, se poderia considerar recursos privados para essa finalidade, e essa é uma das grandes discussões aqui. Márcio, o Brasil não está dentro destes países pobres. Aliás, o Brasil não é um país pobre, é um país rico até em muitas áreas, é um país desigual. Mas é um país também onde está uma grande riqueza do ponto de vista do serviço de ecossistema, e nós não podemos falar do Brasil sem falar da floresta da Amazónia e do enorme serviço que presta para o mundo. Floresta esta que está a ser desmatada, agora menos, mas onde continua a proliferar ações criminosas de apropriação indevida de terra, que precisava também de financiamento. É este, digamos, um dos grandes objetivos nesta negociação global do Brasil, aqui nesta COP aqui do Dubai? A Amazônia é, sem dúvida, um ponto importantíssimo dentro da discussão de clima, por vários motivos, mas o principal deles é que a Amazônia estoca em carbono cerca de 10 anos de todas as emissões da humanidade. Se a gente perder essa floresta, nós perdemos a batalha do clima. Todo o objetivo de 1,5 graus, por exemplo, vai para o espaço se a gente, literalmente para o espaço, se a gente não manter a floresta viva. E a floresta tem um limite, ela suporta esse ritmo de desmatamento e de destruição até um limite, que é o chamado de ponto de não retorno. É quando a floresta entra em colapso. E nós estamos caminhando para esse ponto de não retorno também. Então a Amazônia está chegando muito próximo. Algumas regiões da Amazônia já atingiram essa situação. O ponto de não retorno é quando a floresta ela começa a sofrer um processo de degradação acelerado, mesmo sem a ação humana, e não consegue mais se recuperar. Referir para as pessoas lá em casa que a maior parte das emissões do Brasil provém do desmatamento, não é? Cerca de metade. E um outro dado relevante, grande maioria desse desmatamento é ilegal, 90% ou mais do desmatamento é ilegal na Amazônia. E o Brasil não precisa desmatar para se desenvolver. Nós temos áreas abertas no país suficientes para a gente dobrar, não é crescer. É dobrar a produção de alimentos sem avançar sobre nenhum novo palmo de floresta. Então não é um problema. Aliás, nós sabemos... E uma oportunidade de explorar o valor da floresta em pé, não é? Exatamente. Olha, essas áreas desmatadas, nós sabemos aonde elas estão, qual é o volume delas, o que tem que fazer para recuperar essas áreas, qual a infraestrutura, o que dá para plantar lá, tudo. A informação a gente tem. Como aplicar a tecnologia a gente tem, o que a gente não tem é decisão política e vontade de fazer. E financiamento, talvez, essa ajuda será importante, ou essa compensação. Exatamente, inclusive porque nós precisamos substituir essa economia do desmatamento por uma economia da floresta viva. Hoje se faz economia na Amazônia em larga escala, destruindo a floresta e colocando no seu lugar alguma coisa que não comporta a floresta viva. Tem como a gente gerar economia com a floresta viva, mas precisa investir em pesquisa, em tecnologia. E assim o Brasil fez, inclusive, em vários outros momentos. O Brasil, quando descobriu o pré-sal, muito investimento foi colocado. Muito investimento foi colocado na mineração no Brasil, no programa de cana-de-açúcar no Brasil, em vários outros momentos. Então agora está na hora da gente colocar esse mesmo interesse por investimento na Amazônia. Ela é um tesouro, a Amazônia é uma riqueza, é um grande prêmio da loteria do meio ambiente, boa parte dela está dentro do Brasil. O Brasil precisa explorar ela, cuidar dela com carinho. O desmatamento é tratar ela aos socos e pontapés. Carolina, esta questão da Amazónia leva-nos até à COP30, que será um momento em que... Eu tenho uma previsão, eu penso que o Brasil se quer constituir até lá como um exemplo mundial
de transição para uma economia natural, uma economia verde. Já estão a ser efetuados progressos na questão do desmatamento, mas nós podemos ir muito mais além. Como é que nós podemos chegar a 2030 lá na Amazónia? Qual é que é a sua expectativa? Acho que você trouxe muito bem, e eu ouvi isso também do secretário executivo da UNFCCC quando esteve em Belém do Pará neste ano. Ele disse que cada COP tem um tema principal, né? A COP, enfim, do financiamento climático, a COP da implementação. Ele disse que a COP do Brasil vai ser a COP da floresta e dos povos indígenas. Então, acho que, de fato, tem uma oportunidade muito grande de o Brasil trazer um modelo de bioeconomia. Pode aprender com os povos indígenas. Exatamente, trazer o conhecimento tradicional, trazer a biodiversidade, trazer o valor da bioeconomia. A importância de compreender a linguagem da natureza. Exatamente. Ouvir a natureza, ela tem muito a nos ensinar e talvez nos ensinar como superar esses desafios todos do multilateralismo. E o fato de a COP acontecer no meio da floresta, acho que é muito simbólico para isso, para que a gente talvez se inspire aí com a experiência de estar imerso na natureza e trazer realmente soluções que sejam baseadas na natureza. Acho que nisso o Brasil tem muito a ensinar e a desenvolver e trazer de modelos novos para desenvolvimento. Márcio, o Brasil tem um dos mix energéticos mais limpos do mundo, mas isso aconteceu porque nós no Brasil não sabíamos que tínhamos petróleo, não é? Neste momento, muitos países ainda colocam esta questão da transição com o recurso aos combustíveis fósseis. Muitos países dizem que nós estamos ainda a precisar de fazer esta transição e que ela não poderá ser súbita. Mas a verdade é que nós já chegámos ao fim da ponte. Como é que o Brasil vai lidar com esta situação do oil and gas versus possibilidades ainda de desenvolvimento versus estas oportunidades que são tantas na economia verde? Pois é, aquele ditado que diz que a idade da pedra não acabou por falta de pedra e a do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Inclusive, a Carolina estava falando da COP do Brasil e da COP da floresta e dos povos indígenas. É importante lembrar que uma das melhores maneiras da gente proteger a floresta e os povos indígenas é acabando com os combustíveis fósseis. E o Brasil, como ele vai sediar a COP30, ele tem um papel fundamental nisso. Porque ele precisa, e é o momento de um país como o Brasil, liderar essa agenda. Inclusive, nós fizemos esse pedido aqui para o presidente Lula, para que ele assuma esse papel, preencha esse vácuo de liderança que nós temos no mundo e coloque de forma definitiva uma proposta em cima da mesa pelo fim do uso de combustíveis fósseis, o que inclui também países em desenvolvimento. E aí a gente vai fazer a discussão de quem é que vai parar primeiro, quem é que vai parar depois, qual que é o calendário, qual que é o ano. Mecanismos de compensação para que... Mecanismos todos eles, pode-se discutir tudo, desde que a gente pare e encare o problema principal. Não é mais possível a gente ficar fazendo COP uma atrás da outra por 28, 29, 30 anos, sabendo qual é o problema principal e discutindo os outros problemas e não o problema principal. Nós temos que discutir tudo, financiamento, adaptação, perdas e danos, tudo que nós inclusive falamos aqui, mas nada disso vai ser suficiente se a gente não parar com o uso de combustíveis fósseis. A cada conferência que a gente termina a reunião sem tratar desse assunto, é um dia menos que a gente tem para resolver o problema. E para resolver esse problema é muito bom contarmos com o Brasil de volta ao multilateralismo para fazer esta mudança que o mundo precisa, neste que não vai ser um tempo de tédio, nesta década decisiva, onde nós vamos ter que conseguir resultados para conseguirmos legar o nosso modo de vida às próximas gerações. Esta é a hora de agir da humanidade, onde todos contamos. Contamos quando colocamos um painel fotovoltaico em cima do telhado, quando reciclamos mais ou quando fazemos ouvir a nossa voz. E essas vozes que vão ser ouvidas na COP30, no meio da floresta da Amazónia, onde contamos nós também que até lá consigamos ter um Brasil que seja um exemplo para o mundo e que também nos inspire nas mudanças que precisamos de fazer. Hora de agir. Um abraço, amigo, e até para a semana.